Fala aí galera, eu sou o El. Eu sou o Rodrigo. Nós somos aqui então do Encontro Aleatório. Voltamos essa semana aí com um assunto bem bacana, né? Bem bacana. A origem do RPG. Mas basicamente aí não tem como a gente falar da origem do RPG sem falar do nosso saudoso Gary Gygax, né? Exatamente. Às vezes pode ser que você não saiba quem é ele e tal, mas não se martirize por isso, você não é o único, tem muita gente que não sabe quem é o Gary Gygax e é por isso que a gente tá aqui, né, pra sanar esse problema. E passar essa história pra vocês, que é uma mistura, até a própria história da origem do RPG é envolta numa lenda também, né? Que uma lenda urbana, tudo na vida tem uma lenda urbana, né? Não ia ser o RPG que não ia ter uma, né? Exatamente. E, inclusive, essa história, remete na época, ali nos idos anos 80 ou 70? 70. Nos anos 70. Naquelas convenções, o pessoal se reunia para jogar board games e war games, aqueles joguinhos de miniatura de exércitos. Isso aí. Exato. Então, numa dessas, um grupo de amigos, certo? Se reuniu e estava jogando. Só que um desses amigos, ele construiu uma fortaleza e um exército que é quase invencível. E eles ficaram o dia inteiro tentando conseguir vencer aquele exército e não conseguiram. Numa dessa, um desses players, desses amigos, pegou e falou a sacada de mestre. Ele falou, não, o campeão do meu exército, o general, ele se esgueirou e entrou pelas catacumbas da fortaleza, olha só, e desbravou toda a catacumba e conseguiu conquistar a fortaleza. Exato, olha, já era o cara querendo dobrar as regras. Dobrar as regras, exatamente. E nessa daí eles perceberam que tinha um potencial aí. E na próxima semana, quando eles se reencontraram de novo, aquele encontro semanal deles jogarem os wargames, um dos jogadores, o dono da fortaleza, criou toda aquela rede de túneis, de calabouço, colocando as miniaturas daquele campeão que ia desbravar, o outro amigo tinha dito, ia desbravar aqueles calabouços. Encheu de armadilhas e monstros, tudo que o RPG clássico tem. Moral da história: o aventureiro não conseguiu passar pelos desafios, o personagem acabou morrendo, mas ali tinha sido plantada a semente do que seria o D&D futuramente. Claro que isso aí a gente não tem como atestar. Exato. Se foi verdade ou se não foi, ou como a gente disse aqui pra vocês, se isso é só mesmo uma lenda urbana, né? Exatamente. Mas o que a gente sabe, na verdade, na real, foi que com o início da Gen Con, que o Gygax começou a agilizar com um grupo de wargames que ele tinha lá, sim, né? Ele, na segunda edição, ele conheceu o Dave Arneson, né? E ali o mundo não sabia, né, que algo estaria sendo plantado, né? Então o Arneson, assim como o Gygax, ele tinha esse hábito de criar seus próprios jogos, né? Tentar criar novas regras, novos desafios aí e tudo mais, né? Só que o que acontecia? O que os caras estavam procurando? O Gygax estava sempre procurando algo que fosse medieval, porque todos os jogos ali invariavelmente eram focados na Segunda Guerra, né? Ou jogos napoleônicos. Sim, com vários exércitos, mosquetes e tudo. Isso, então assim, nesse vai e vem aí, o Arneson mostrou o que pro Gygax? Que ele tinha uns navios que tinham uma regrinha, uma habilidade chamada classe de armadura, que era mais difícil de você acertar navio para navio, né? E aí é uma das regras que se dão base do primeiro D&D e que existe até hoje. Exato, porque aí os caras foram, né, e criaram um chainmail. O Gygax criou o chainmail com outro cara, não me recordo o nome dele agora. E aí a gente já teve aí exposto então essa questão do cenário medieval, né? Da fantasia, magos jogando bola de fogo, beleza. Só que ele ainda não tinha o espírito ali do D&D, né? O que aconteceu? O Gygax conversando então com o Arneson, o que eles fizeram então? O Arneson passou pro Gygax todas as regras que ele havia desenvolvido, pensado e tudo mais, né? E o Gygax então agora tinha a responsabilidade de como é que é? Agregar.
Não, quando você... Diagramar, exato. Então aí eu achei engraçado porque o Gygax falava assim, né? Falava que todas as anotações, todo o material que o Arneson passou pra ele era anotação de rodapé. Sim. Coisa rabiscada em canto de página. Algumas coisas não dava nem pra ler porque tava ilegível. Mas mesmo assim, esses detalhes ele foi agregando e lapidando aquelas regras. E foi aí, na verdade, que começou a surgir as diferenças entre eles, né? Porque, na verdade, se a gente for pensar em tudo aí, as coisas funcionavam assim. O Gygax era o gênio ali da fantasia, da interpretação. Exato. Enquanto o Arneson era um gênio de regras. Das mecânicas, exatamente. Ele era um gênio totalmente de regras. Então, assim, se a gente for falar do D&D, sei lá, eu arrisco dizer, posso estar errado aí, não sei se vocês concordam, mas o Arneson ele tem 70% aí de responsabilidade da criação do D&D, né? Sim. Por conta das regras aí e tudo mais. É que muitas pessoas só dão o título de criador do D&D só pro Gygax, mas o Dave Arneson é fundamental também. Então aí começou porque o Gygax escrevendo, às vezes ele discordava de algo que estava ali, ele ia falar com o Arneson não é pra mexer. E aí já começou a dar o problema. Criar um problema entre eles, né? Começou a dar um atrito. Isso. Aí também teve o problema que quando eles criaram o D&D, ninguém queria publicar o D&D, cara. Olha o tiro no pé. Cara, como é que esse cara se sente hoje? Fala, porra, eu não quis publicar a primeira edição do D&D. Exatamente. Né? Aí, o que acabou acontecendo aí então? Ele acabou sendo meio que obrigado a criar a TSR. A sua própria editora. Ele e os irmãos Bloom, né? Era só um Bloom na época. Eles foram ali para criar a TSR, entrou outro Bloom, e aí começou a dar os problemeos, né? Aí começou a dar os problemas, mas aí ó, já é uma outra... a história já andou bastante. Já é uma história, a gente já não vai estar falando do D&D, vai estar falando da empresa, né? Eu acho que não é o nosso foco aqui, né? Então, exatamente. E o que isso mudou na sua vida? Cara, a criação desse jogo, tipo, mudou só a nossa vida, sabe? Mudou, tipo, toda a indústria, porque começou naquele grupo de amigos, aquela dupla, criando um jogo para eles se divertirem entre si, criaram uma empresa e revolucionou o mercado depois que conseguiram lançar. Porque aí veio obras de literatura baseadas nesse jogo, outros jogos, os videogames que estavam começando a surgir ali nos anos 80 também pegaram aquelas ideias e levaram para o universo dele. Na década de 90, então... Sim, foi que explodiu. No 16-bit teve muita coisa. Muita coisa. Surgindo grandes clássicos de jogos de videogame. E no mundo de RPG também. Não existe só o D&D. Exato. Outros de fantasia medieval. Exato, porque com a saída do Gygax da TSR, ele mesmo começou a lançar outras coisas. Exatamente. Né? Então foi o gênero, na verdade, que passou a ser conhecido. E existe vários gêneros, quanto na cultura pop. Tem sci-fi, cyberpunk, terror. E uma infinidade. Bastante coisa. Então, assim, a gente queria deixar uma pergunta para vocês aqui, né? O que isso influenciou para vocês, né? Exatamente. Como que vocês veem aí o mundo hoje, né? Que você teve o contato com o RPG, não importa desde quando, né? E o que isso mudou? Como é que você acha que teria sido sua vida sem isso aí? Exatamente. Se isso influenciou você a ler mais Exato. ou não, deixa aí nos comentários. Passa aí pra gente. E galera, Antes que eu me esqueça, vamos clicar no joinha aí, vamos se inscrever no canal caso vocês não tenham se inscrito ainda, ok? Tem o nosso conteúdo no Instagram lá também, pra quem não conhece, Encontro Aleatório, pode procurar lá, ok? E é isso aí, queria agradecer a presença de todos. Exatamente. Né? E deixem sugestões para outros temas, se você quer que a gente continue contando essa história da indústria do RPG ou outras coisas, deixa a sugestão aí que pode aparecer nos próximos vídeos, aí só depende de vocês. Então, level up. Exatamente.